Nós vivemos num mundo de explosão tecnológica e novidades, não é? Aparecendo todo o tempo. E existe um nome entre tantas novidades que apareceram nas últimas décadas, né? Tantas novidades tecnológicas e tantos produtos incríveis. Existe um nome que provavelmente foi um dos melhores nomes de produto que já foi bolado, pensado, né? Em nossa cultura moderna. E esse nome expressava algo que todos, se pensassem sobre isso, iriam querer. O Windows. Não é? Todos nós usamos. Não é? E nós podemos dizer que grande nome. Porque uma janela é algo que você vê através de. Não é? Uma janela, ela lhe dá perspectiva. Uma janela abre o mundo para você. Uma janela traz luz. Uma janela te dá uma visão. Então é um nome incrível, um grande nome. A gente pode dizer que Bill Gates ele estava dizendo, ao botar esse nome, né, ao colocar esse nome na sua invenção, no seu programa, ele estava dizendo, olha, eu criei um programa que vai lhe dar uma janela para o seu mundo. E a palavra de Deus se destina a fazer exatamente isso para nós. A grande tragédia não é só que o mundo não está olhando através dessa janela, mas que a maior parte dos cristãos também não, né? Estão usando falsas janelas, como o humanismo secular, por exemplo, para olhar para o seu mundo. E é para ser a palavra de Deus uma janela para um mundo que nós nunca teríamos em nós mesmos. A melhor janela, porque é a janela da revelação de Deus. E nós queremos olhar em alguns vídeos por uma dessas janelas que a palavra de Deus é. Não é? E seria a janela da vida do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia, há mais informações biográficas sobre Davi do que sobre qualquer outra pessoa, a não ser o Messias. Então há mais informações biográficas escritas sobre esse homem nas Escrituras do que qualquer outro personagem. Então por que tanto material sobre Davi? Né? Porque a Bíblia registrou tanto a respeito de Davi, sendo a pessoa que ela mais fala depois do Messias, né? Depois de Cristo. A gente pode dizer que sua vida é maravilhosa, mas o Senhor de Davi também é filho de Davi, que é, na verdade, a figura para a qual todas as janelas da Bíblia apontam. Né? E ele é a esperança de Israel, e é a nossa esperança, e a casa de Davi, a Bíblia diz, permanecerá para sempre. E nessa vida, na vida de Davi, nós vemos coisas que não veríamos de outra maneira se não tivéssemos essa janela. É uma janela maravilhosa para o mundo que está muito além, não é, do mundo natural e do que qualquer poder natural poderia nos fazer ver. Então, por exemplo, a gente pode começar por 2 Samuel 7. E você poderia facilmente argumentar que este é um dos capítulos mais importantes e significativos de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Porque aqui, em 2 Samuel 7, está o pacto de Deus com Davi. Isso é, Deus está dizendo algo chocante para Davi, algo difícil de assimilar, algo difícil para a mente desse rei aceitar, algo incrível para nós. Não é? Deus está dizendo para Davi que sua casa, seu reino, seu trono nunca ficaria desocupado, sua casa nunca terminaria, e que um descendente dele reinaria para sempre. Seu trono nunca estaria desocupado, não durante muitos séculos, milhares de anos, mas para todos sempre. E Deus diz para ele aqui que da sua linhagem, da linhagem de Davi, viria um rei que não só duraria para sempre, mas que estabeleceria justiça, retidão, paz e integridade para todos sempre. Agora pense nisso. Quem não gostaria disso?
de ouvir isso. Todos nós, toda a nossa esperança está na promessa que Deus fez a Davi. E essa aliança definiu a vida espiritual de Israel. Essa aliança se tornou a identidade de Israel. Essa aliança desculpa. Essa aliança era a esperança de Israel. E essa aliança delineou o futuro de Israel. Deus não poderia ter uma passagem mais brilhante para nós. Você não poderia ter uma passagem mais importante do que essa. Mas a aliança e a resposta de Davi a ela e as coisas que a cercam fornecem um resumo maravilhoso do tipo de janelas que a vida desse homem, né, de Davi, dá para nós. E que é tão fundamental para as nossas vidas e para a história do mundo, né? Para a história do universo. Então, primeiro, você vai notar que a vida de Davi nos dá, em primeiro lugar, né, nos abre uma janela que, se eu pudesse dar um nome, eu diria que é uma janela de sangue e tripas, ou de sangue, suor e lágrimas para a vida, a nossa vida, em um mundo caído. Por exemplo, quando a gente olha o versículo 1, não é, aqui desse capítulo, nós temos um pequeno resumo maravilhoso. Não é? E esse versículo 1 ele é tão pequeno, passa tão rápido, que você pode perder a sua importância. A Bíblia diz, ora, estando o rei morando em sua casa e o Senhor lhe dando descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã. E então continua. Ou seja, quando Deus lhe deu descanso de todos os seus inimigos ao redor. E aí nós pensamos na vida de Davi e a gente fala, oh meu Deus, que vida de guerra, de contenda, de conflito esse homem viveu. Traição constante, conspiração constante, traição familiar, engano, tudo em sua volta era assim. Tudo estava em guerra. Às vezes é difícil saber, olhando para a vida de Davi, é difícil saber quem é inimigo de Davi e quem é amigo de Davi. E enquanto caminhamos pela vida de Davi com toda a sua chocante honestidade, que é o que a Bíblia sempre nos dá, nós somos confrontados com o quão completamente quebrado está tudo o que nos toca nesse mundo e nós mesmos. Então eu podia te perguntar hoje, tua visão da vida é tão realista assim como a Bíblia é? Ou você tem uma visão que não é tão realista? Pense, querido, nós vivemos num mundo quebrado, e nem sempre nós somos realistas. E nós não vivemos como pessoas em um mundo que só precisa ser ajustado, que algumas políticas e educação e alguma coisa vai consertar. Nós não vivemos como pessoas que precisam apenas de um pouco de ajuste moral e exemplos e ensinos corretos. Nós vivemos em um mundo que está gemendo, esperando por redenção. E nós vivemos como pecadores quebrados, em necessidade desesperada de ajuda que não pode vir de nós mesmos, nem de qualquer ser humano, nem de qualquer mente no mundo, humanismo secular e etc. Mas eu receio que não levemos a queda a sério com o realismo bíblico. E porque nós não levamos a queda a sério, nós não estamos preparados para as coisas que nós enfrentamos na vida. Eu receio que muitas vezes nos casamos, ou temos filhos, ou desenvolvemos amizades, membresia na igreja, não é? Ou nos envolvemos no ministério com expectativas totalmente irreais.
sem entender o quebrantamento que está ao nosso redor. Então, como pastor, por exemplo, eu converso com pais que parecem estar chocados por terem realmente dado à luz a pecadores. Filhos que realmente precisarão de pais disciplinados e perseverantes, não é? Em criar na disciplina do Senhor. Em vez disso, quando eles veem o quão pecadores são seus filhos, eles primeiro às vezes não querem acreditar, não é? E vivem em negação. Ou então, de repente, eles, quando veem a realidade, eles dizem: como isso aconteceu? Eu converso também com maridos e esposas que estão chocados por terem se casado com alguém que não é perfeito. Não demora muito para entender isso, né? Geralmente é antes de terminar a lua de mel que você percebe que de fato se casou com um ser humano falho e cheio de defeitos. Algumas pessoas até pegam sua certidão de casamento para se certificar de que é um contrato firme, né? Nós vivemos em um mundo quebrado e há uma maneira pela qual você e eu devemos chorar ao longo da história de Davi. E nós nunca teríamos perspectivas irreais na igreja, na vida, no casamento, na criação de filhos, se fôssemos realistas como a Bíblia é. Mas muitas das vezes nós nos enganamos e achamos que as coisas não são tão ruins assim, que um pouquinho de humanismo humano e um pouquinho de sabedoria vai resolver as coisas. Ou esperamos desse mundo quebrado e das pessoas no mundo quebrado, no nosso casamento, nos nossos filhos, na igreja, temos expectativas totalmente irreais porque não temos uma visão bíblica da vida. E a vida de Davi é uma janela para esse grande erro em nós, porque ao olhar o mundo de Davi, aqui Deus deu um pequeno descanso de todos os seus inimigos. Nós vemos um mundo quebrado e nós devemos chorar enquanto observamos o que o pecado faz com a política. Nós devemos chorar enquanto observamos o que o pecado faz com a espiritualidade. Nós devemos chorar enquanto observamos o que o pecado faz com a família. Devemos chorar enquanto observamos o que o pecado faz com a lealdade, com a amizade. Devemos chorar pelo que o pecado faz com as motivações das pessoas, com seus objetivos, com os propósitos das pessoas. Devemos chorar com o que o pecado faz na igreja. Devemos chorar enquanto passamos pela história de Davi e devemos clamar: ó Redentor, por favor venha, ora vem, Senhor Jesus, porque o mundo de Davi é um mundo que está quebrado. E não há nada no mundo, nem na mente humana, no humanismo secular, que pudesse consertar um mundo quebrado como o dele e como o nosso. Mas há uma segunda coisa. A vida de Davi dá uma maravilhosa janela para o coração de um homem. Se a gente olhar o que vem a seguir depois dessa abertura, a Bíblia diz que o rei disse ao profeta Natã: veja agora, eu moro em uma casa de cedro, mas a arca de Deus mora em uma tenda. E Natã, que era o profeta, disse ao rei: vá, faça tudo o que está em seu coração, porque o Senhor é contigo, o Senhor está com você. Agora, isso é uma doce vinheta, não é? Você entende quando você pensa isso como se uma janela para o teu coração, para o meu coração. Davi agora ele se tornou rei, está morando em uma casa de cedro. Caso você não saiba, isso significa luxo, não é? Madeira bonita, madeira cara, madeira perfumada, um palácio. Era um sinal de sucesso, era um sinal de poder, era um sinal de riqueza. E esse querido homem, apaixonado por seu Senhor, por seu Deus, ele pensou consigo mesmo: é errado que eu esteja em um palácio,
e o Deus que eu sirvo, que eu amo, ainda viva como um peregrino em uma tenda, é o que o texto diz. Agora, aqui está o que isso deve fazer, não é? Deus nos revela os pensamentos de Davi, os motivos, os desejos, as intenções de Davi, as atitudes, os propósitos do coração desse homem, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. Deus diz isso, né? E Deus nos mostra isso para que isso funcionasse para nós como um espelho de nossos corações, para os nossos corações. Agora, por que isso é necessário? Ouça, eu digo isso e acho que nós devemos sempre estar olhando para a Bíblia assim, não é? A Bíblia diz: o coração é enganoso. E adivinhe quem o teu coração engana primeiro? Você mesmo. Adivinhe quem o meu coração engana primeiro? Eu mesmo. Então, eu posso ser tão cego, posso estar tão enganado sobre a condição do meu próprio coração, e você, e posso até participar da minha própria cegueira do coração. Às vezes, eu diria, eu sou cegamente obstinado, mas outras vezes eu sou obstinadamente cego. E eu estava lendo esse texto, né, e eu pensei, ó Deus, esse é o meu coração é como o de Davi. Que eu tivesse esse coração, eu quero ter um coração assim. Ó Deus, que eu diga a mim mesmo, é errado, que eu sinta no coração isso que Davi sentiu, é errado para mim viver com certos luxos, enquanto a igreja de Jesus Cristo parece ter dificuldades financeiras e eu penso só que Deus me dá recursos para mim mesmo. Davi não sentiu isso, ele se sentiu, está errado eu morar num palácio e Deus não está sendo servido igualmente pelo meu dinheiro como eu tenho me servido dele. E ele sente isso em seu coração. É errado eu ter tantos momentos, nós devíamos sentir assim. Por isso é um espelho para nossos corações. É errado eu ter tantos momentos de lazer quando há tanto a ser feito no corpo de Cristo, não é? Ou para a glória de Cristo no mundo. É errado eu me preocupar tanto com minha própria honra quando o Deus de tudo, o Senhor de todos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis é tão desonrado por todos e em todo lugar ao meu redor. Se o meu nome fosse desonrado um pouquinho, eu reagiria. É errado eu ter apreço pela honra do meu nome e tão pouco apreço pela honra do nome de Deus, não é? Eu deveria viver insatisfeito com isso. Eu deveria estar preocupado com isso e não com outras coisas em relação a mim. Eu deveria estar energizado para viver para Deus por causa disso. Mas eu diria a vocês, muitas vezes não é assim que meu coração se mostrou. E muitas vezes era mais fácil eu prezar pelo meu luxo, não é? Ou pelo meu conforto, pela minha facilidade, mais do que prezo a honra do meu Deus e o sucesso do seu reino. Mais fácil eu pensar que meu dinheiro seria só para me dar conforto, prazeres, e não pensar como Davi. É errado, não é? Eu estar nesse palácio, não é? No caso dele, que era um rei, e Deus não está recebendo devidamente do meu dinheiro a honra que lhe é devida. Ou seja, ele se sentiu mal com isso. Então não é maravilhoso que ao olhar para o coração de Davi, você tem uma visão das lutas do seu próprio coração? Nós temos aqui uma terceira coisa, o real, né? O personagem real que está no centro do palco na vida de Davi, uma janela para nós entendermos qual é o personagem central que deve estar no palco da nossa vida.
Chocantemente, quando você olha para essa biografia de Davi na Bíblia, ele não está no centro do palco. Você pensaria que se escrevesse a biografia de uma pessoa, ela provavelmente seria o personagem central. Não é? Mas nessa biografia de Davi, o personagem central, na verdade, não é a pessoa da biografia. O personagem central da história de Davi não é Davi. Davi é literalmente pintado em segundo plano, embora a história seja sobre ele. Em primeiro plano, no centro do palco, com todos os holofotes sobre ele, está o Senhor. Porque a narrativa de Davi é a narrativa do Senhor da glória soberana e da misericórdia redentora. E o que Deus está realmente fazendo é usar a história de Davi para se colocar no centro do palco. E assim, na história de Davi você tem uma janela para o caráter de Deus. Como devia haver uma janela na nossa vida apontando totalmente para isso, e não para nós mesmos no centro e no palco, no centro do palco da nossa história. Então, a Bíblia diz, mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã. Esse é o versículo 4. Né? Vá e diga ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor, tu me construirias uma casa para morar. Eu não moro em uma casa desde o dia em que tirei o povo de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tem me mudado em uma tenda como minha habitação. Em todos os lugares para onde me mudei com todo o povo de Israel, falei uma palavra com algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentassem meu povo, dizendo, por que não construístes uma casa de cedro? Então, que imagem linda do amor condescendente de Deus. É um incrível milagre da graça que Deus escolheu habitar com o povo de Israel. Está além de toda a imaginação que o Senhor da Glória ficaria bastante contente em ser um peregrino em uma tenda por causa da redenção do seu povo. A gente fica maravilhado, que coisa incrível, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o amor que eu estava pensando ao olhar para esse texto. Não há como eu ser capaz de envolver minhas palavras em torno disso como eu gostaria. Não há nenhuma maneira que eu possa ordenar os tipos de adjetivos que eu adoraria ordenar para caracterizar esse amor. Eu simplesmente não tenho a capacidade para fazer isso. Que Deus venha para pessoas egoístas e rebeldes, pessoas que preferem ter o seu próprio caminho ao invés do caminho de Deus, e Ele faça a sua morada com eles, e Ele faça sua verdade conhecida para eles, e Ele esteja disposto a ser um peregrino para que eles tenham esperança e redenção. É um milagre dos milagres. Então, você não pode olhar para aquele personagem, né, para esse personagem na biografia aqui, né, de Davi, sem pensar no Senhor Jesus Cristo. Quando Deus responde a Davi, assim como ele era um peregrino num tabernáculo sem uma moradia, Jesus diz, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, o próprio Deus eterno, estava disposto literalmente a ser um sem-teto por nossa causa, por nossa redenção. Então, que esperança há em saber que nossa esperança está em um Deus com esse tipo de amor magnífico, não é? Mas há uma quarta coisa. Essa vida de Davi nos dá uma janela para o plano de Deus. Este é um Deus de propósito soberano. Este é um Deus que é zeloso para redimir. E esse é um Deus que entende como esse mundo está quebrado, não é? Está sob a maldição do próprio Deus. E como as pessoas estão quebradas.
E assim, nas palavras que se seguem no texto aqui em 2 Samuel, Deus deixa bem claro que ele engrandeceu o nome de Davi e ele estabeleceu o reino de Davi não apenas para aquele momento, não apenas para as próximas gerações, mas que de Davi viria uma casa que permaneceria para sempre. Literalmente, a passagem segue nessa direção, né? Segue esse caminho. Diz: Davi, você disse que quer fazer uma casa para mim. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Eu vou construir uma casa para você. Por causa desse coração, não é, que Deus deu a ele, tão centrado em Deus. Eu vou fazer a construção. Obrigado. E eu vou construir o seu reino. E vou estabelecer uma casa que permanecerá para todo sempre. Literalmente, essa promessa é uma promessa de Cristo, né? Como Cristo disse: destrua esta casa e em 3 dias eu a levantarei. Davi queria construir uma casa, um templo. Quando Jesus olha para o templo, que é apenas uma figura do próprio Cristo, ele diz: destrua essa casa e eu em 3 dias a levantarei. Deus é que vai levantar essa casa para sempre. Ele estava falando sobre si mesmo, não é? Pedro alude a essa passagem em seu primeiro sermão, não é? O primeiro sermão da era da igreja. E, claro, essa promessa de reis vindouros inicialmente parecia ser sobre Salomão e os seus descendentes, mas aponta o dedo finalmente para o Senhor Jesus Cristo, que vai sentar nesse trono para sempre, no trono de Davi. E deve haver um arrepio na espinha de Davi, né? Deve ter havido um arrepio na espinha de Davi ao ouvir Deus dizer: seu trono será estabelecido para todos sempre. Nessa frase está a tua esperança e a minha esperança. A nossa esperança é o trono de Davi sendo estabelecido para sempre. Naquele dia, todos nós estávamos envolvidos naquela promessa sobre o trono de Davi. E que esperança maravilhosa. Então, a vida de Davi nos dá uma linda janela para a verdade de Deus. A gente pode, por exemplo, olhar no versículo 28 desse texto, que diz que agora, ó Senhor, Davi responde a essa promessa incrível de Deus. Ele diz agora: ó Senhor, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. E tu prometestes esta coisa boa ao seu servo. Agora, pois, agrada-te em abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque tu, ó Senhor Deus, falaste, e com a tua bênção será abençoado para sempre a casa, será abençoada para sempre a casa do teu servo. Então, por que você tem confiança na verdade de Deus? O que faria uma pessoa, você, o que faria uma pessoa construir sua vida sobre esse sistema de teologia, sobre essas proposições, sobre essas promessas, sobre essas perspectivas? Por que construiríamos nossa existência com base nessas verdades? Porque elas se tornariam a base da maneira como nós pensamos sobre tudo, sobre casamento, sobre finanças, sobre paternidade, sobre identidade e sobre significado e propósito. Porque teríamos confiança na verdade de Deus? É só porque é lógica, não é? É só porque é sábia? É só porque é antiga? É só porque você a alinha com as outras filosofias do mundo e esta parece cobrir mais lacunas do que as outras e ter mais respostas? Não. Davi entende bem aqui, não é, a razão, e nós devemos entender também. Ele termina essa passagem dizendo: tuas palavras são verdadeiras.
Então a razão pela qual Davi tem confiança na verdade de Deus é porque ele tem confiança no Deus por trás da verdade. Não é porque ele compara e acha essa mais lógica e etc, etc. Agora, eu amo teologia. Não é? Difícil de mencionar o quanto eu amo teologia. Eu amo as maravilhosas verdades da palavra de Deus, mas entendo que minha esperança não está em abstrações. Minha esperança não está realmente de modo seco na teologia. Minha esperança está no Senhor. E o que você enfrenta na vida de Davi é isso. O que você vê na vida de Davi é isso. E louvado seja Deus por isso. O Deus que fala é um Deus que age. E porque ele age, o que ele diz é confiável. Não é? Davi diz isso nesses versículos. Tu és um grande Deus. Tu fazes coisas incríveis. Tu exerceste teu poder para e pelo bem do seu povo. Teu nome é tremendo. Portanto, tuas palavras são verdadeiras. E o que prometeste acontecerá. É assim que ele responde à promessa de Deus. Mesmo que ela seja tão grande que seja difícil para Davi entender um trono que subsiste para sempre. Então veja, não só subsiste para sempre, mas que trará paz, justiça, retidão e trará cura finalmente para todo o cosmo. Então veja, a nossa esperança está no Senhor. Ele é um Deus de poder incrível, Ele é um Deus de graça gloriosa, Ele é um Deus de propósito inabalável. Ele é a tua esperança. Tua esperança é mais profunda que princípios. E tua esperança é mais profunda que esboços. E a tua esperança é mais profunda que sabedoria impressa. Louvado seja Deus por sua palavra. Mas sua palavra é confiável porque por trás da palavra de Deus está o Deus da palavra. Davi está literalmente dizendo ao receber essa aliança: porque tu estás por trás da sua palavra, eu sei que será verdade, porque tu és grande, tu és gracioso, tu és poderoso, tu faz coisas incríveis todo o tempo para o seu povo. Minha esperança está em ti. E o que vemos revelado na vida de Davi é um Deus que tem zelo por estar por trás de cada uma das suas promessas. Ele está por trás de pé de cada uma delas. Um Deus que habita cada uma das suas verdades. Um Deus que trabalha para que cada uma delas seja cumprida. Então Davi é grande porque Deus o fez grande. Porque Deus prometeu que em sua grandeza haveria um trono que permaneceria para sempre. E Deus tem o caráter e o poder para fazer tudo o que Ele diz. Então a gente pode olhar para esse Deus e dizer, uau, não é? E olhar para a vida de Davi, quando a gente vê esse Deus que está, na verdade, no centro do palco dessa biografia e não Davi, nós podemos dizer, uau, que janela maravilhosa a vida desse homem de Davi nos dá. E todas essas janelas apontam para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o Rei que viria, estabeleceria em sua vida morte, ressurreição, justiça, paz, para todo sempre. Leonardo da Vinci, ele disse que existem apenas 3 classes, tipos de pessoas. Pessoas que veem, pessoas que são mostradas e aí veem, e pessoas que nunca veem. Eu diria que Deus nos ajude, através dessa história, por exemplo, dessa janela da vida de Davi, a sermos pessoas que veem nosso mundo com precisão, o quão quebrado ele é e o quão inútil é todo pensamento, esforço humano, e pessoas que veem nosso mundo com precisão e vivem, por causa disso, com o coração partido, clamando por redenção e querendo ser instrumentos de restauração.
pessoas que veem com nova visão em nossos corações, né? Em seus corações, ansiando mais e mais por corações que são propriedade do Senhor e somente do Senhor. As pessoas que veem com mais clareza no mundo, né? O caráter no plano de Deus e no caráter de Deus em seu plano. Pessoas que veem isso têm esperança. E pessoas que encontram isso, encontram alegria na verdade de Deus, porque entendemos que por trás dessa verdade está um Deus glorioso, que tem um desejo e o poder de fazer tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele decretou, não é? E quem impediria? Talvez você já tenha começado a ver. Talvez você precise ser mostrado mais ainda, como o Da Vinci disse, né? Que nenhum de nós seja aqueles que não veem. Não é? Que possamos ver e que essa visão transforme nossos corações. Que possamos orar a Deus e dizer: Senhor, quão cego podemos ser e quão gratos somos pela revelação da Tua palavra, que é uma janela para nós. Não é? Uma janela, eu diria, para o infinito e além. Não é? Senhor, nós oramos para que Tu abra nossos olhos e nossos corações enquanto caminhamos pela vida de Davi e por toda a sua palavra. E nós oramos, Senhor, para que Te vejamos no centro do palco e tenhamos um sentido mais completo e profundo da esperança que só pode ser encontrada em Ti mesmo. E que isso nos mobilize para viver, nos energize para viver, trabalhar, agir como seus instrumentos de restauração e transformação neste mundo quebrado. Então nós queremos olhar ainda mais para a vida de Davi como janelas para nosso coração, para nosso mundo, para o grande Deus e para o seu propósito que não pode ser impedido por nenhum homem ou poder, quer no céu, quer na terra. Amém, queridos. Amém.